Chegou a Acrópole Play, a plataforma de streaming da nova Acrópole. Olá, Erika. Olá, Tiago. Mais uma Semana da Filosofia. Olá, você que está nos assistindo agora. Sim, é uma grande alegria podermos estar juntos hoje. E nessa Semana da Filosofia temos refletido sobre o valor da unidade. E o tema que nos cabe para o nosso papo aqui de hoje é a empatia e como estabelecer vínculos, relações mais humanas. Talvez isso seja dos elementos fundamentais da humanidade, buscar a unidade. É algo que, se a gente vai estudar a história da filosofia e as culturas distintas, sempre se toca nesse ponto. É um tema recorrente, né? Sim. A gente pode encontrar essa ideia em Confúcio, em Platão. A gente pode ver uma busca por sentir o coração do outro, ou escutar o coração do outro, como falavam os egípcios, nas diferentes culturas da humanidade. E nos tempos atuais, na nossa vida contemporânea, depois de termos passado aí pela pandemia, eu acho que vem ainda mais à tona a necessidade de resgatarmos essa quase esquecida arte das relações humanas, né? Lembrarmos de que todos somos diferentes, mas o grande ideal da humanidade é justamente um ideal de fraternidade. Isso, no entanto, não é tão fácil de realizar na prática. Na verdade, é bem difícil. E bom, nós filósofos estamos aqui hoje para falar sobre isso, né? Para aprender um pouquinho mais sobre isso, lembrar das nossas próprias experiências e com o apoio desses grandes sábios e filósofos que a gente gosta de estudar, ver se conseguimos dar alguns passos a mais de aproximação, de geração de vínculos e que cada um de nós possa tornar-se um pouco mais hábil, ter um pouco mais dessa competência de se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente, compreendê-lo e sobretudo, ter uma inclinação, né, Erika? Uma inclinação para, enfim, para andarmos juntos, para aprender a trabalhar melhor juntos, para aprender a realizar coisas juntos, porque coisas de valor, coisas importantes, em geral, a gente não consegue fazer sozinho. Com certeza. E é bem interessante a gente ter esse olhar da empatia, não só como se colocar no lugar do outro para ajudá-lo, mas sim de se conectar com o outro. E de se conectar para encontrar um ponto de união com o outro. E de encontrar cada vez mais pontos de união com mais seres humanos e formando esse conjunto de seres humanos. Porque nem sempre as relações humanas são tão profundas a esse ponto. Às vezes a gente pode cair numa tendência de superficialidade, de conhecer o outro e as suas informações básicas, mas não parar para ouvir, para compreender e para enxergar no fundo dos olhos de todos que estão à nossa volta que é um espelho de quem nós somos. Te escutando agora, me vem à mente de que essa frase famosa, né, o homem conhece a ti mesmo, a gente fala muito disso como filósofos, né? Mas para eu me conhecer, além de refletir sozinho comigo mesmo, eu também preciso das relações humanas. É difícil que eu possa conhecer todos os aspectos, é impossível que eu possa conhecer todos os aspectos da minha individualidade sem interagir, né? Na prática, a gente, quando convive com as pessoas, normalmente vem à tona sentimentos, pensamentos, reações que de outra sorte não viriam. Então, uma série de coisas que eu tenho na minha personalidade
seriam simplesmente desconhecidas para mim se, carente dessa interação, dessa relação, eu não teria como encontrar, não teria como descobrir, e seria um elemento que estaria sempre oculto para mim. Sim, porque cada ser humano tem um ponto de vista diferente da vida. E talvez a gente precise desses outros pontos de vista para enxergar com uma visão mais ampla, conseguir enxergar o todo, alcançar um pouco mais dessa sabedoria que a gente tanto fala, que talvez seja a própria unidade. Isso que os egípcios falam de aprender a escutar o seu próprio coração, né? Isso, ao que parece na tradição egípcia, era toda uma disciplina. A disciplina de escutar o coração. Sim. E, bom, já é difícil escutar o próprio coração, porque a gente tem que desligar um pouquinho aquela rádio que fica falando insistentemente na cabeça e nos impede de olhar mais para dentro. E também existe a dificuldade de verdadeiramente, honestamente, sinceramente, querer conhecer o outro, né? Querer conhecer essa outra perspectiva e, enfim, se colocar no lugar do outro e tentar, ao menos, imaginar o que ele está sentindo e vivenciando. Sim, que é curioso pensar que a convivência, ela é um desafio. Ficar sozinho tem uma comodidade, não tem atritos, tudo fica da forma como a gente quer, de como nós deixamos. E a convivência, ela traz esse desafio de atritos, de formas diferentes de se expressar, e vai trazer à tona, talvez, algumas dores que não viriam à tona, se nós não estivéssemos juntos. E, aliás, você é médica, né? E imagino que tenha tido muitas experiências fortes nesses últimos tempos, né? E provavelmente, por força das circunstâncias, bom, você deve ter refletido muito sobre algumas dos últimos acontecimentos e das suas vivências, e deve ter ganhado um pouco mais de empatia atendendo seus pacientes nessas coisas que ocorreram nos últimos tempos. Você pode contar para nós alguma coisa assim, empírica mesmo, que você tem vivido na sua vida, no seu dia a dia? Sim, talvez isso seja algo comum a todo profissional de saúde, lidar com a dor. E algo que fica evidente é que quanto mais nós buscamos realmente nos importar e lidar com a dor do outro para ajudá-lo com essa genuína generosidade, isso faz com que nós busquemos elementos para compreendê-lo melhor. E isso faz também com que fique cada vez mais claro como existem dores internas que podem bloquear o acesso ao coração do outro. E que, para se ter essa sensibilidade da empatia, um passo imprescindível é o fortalecimento psicológico interior. Para a gente poder lidar com tempos de crise, que agora ainda bem já não estão mais tão intensos como já foram, mas ainda continuam. E talvez a humanidade já passe por crises há muito mais tempo do que essa pandemia. Mas para poder lidar com isso, para poder lidar com desafios, com adversidades, nós precisamos de uma fortaleza, porque existe uma reação instintiva do ser humano, que quando toca na dor e não está completamente consciente e forte, se retrai e se afasta, e uma das formas de se proteger muito comum é a indiferença, é a frieza. Então, algo que todo profissional de saúde vai acabar lidando na sua vida é a necessidade de, para poder gerar a verdadeira cura, se abrir, lidar com essa dor, abrir também dentro coisas que podem estar escondidas e cada vez mais buscar sentir e ajudar com essa compaixão aflorada. E não só de uma forma racional e mecânica, não só com informações, mas sim com, a gente pode considerar a alma presente. Isso da frieza, da indiferença, isso é terrível. Eu acho que a indiferença, ela é o pior dos mundos, né? Porque quando a gente, por exemplo, se atrita, tem conflitos e, enfim, briga, ao menos tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa e existe uma relação, né? E, bom, vamos ter que resolver, a gente vai ter que lidar com isso, mas a indiferença, a frieza, é a negação do humano. Sim. E acho que esse seria o ponto mais duro, e quem sabe as crises nos tiram dessa inércia, né? Talvez aí tenha um
valor das crises, o valor dos períodos difíceis, dos momentos turbulentos, que é mover o ser humano da inércia e, por exemplo, de uma atitude de frieza em relação ao outro. A simpatia, a empatia, a compaixão, são todas palavras que compartilham o radical grego pathos, né? Requer um calor humano, né? Requer um calor. E eu penso se não seria o caso da gente, como filósofos, termos um esforço consciente de treinamento, de desenvolvimento dessa capacidade. Uhum. Porque me parece que pelo menos 2 componentes vêm à tona aí. Um deles é a capacidade, claro, de refletir, de imaginar, e para eu me colocar no lugar do outro, eu tenho que fazer uso dessa faculdade da consciência humana, que é a imaginação. Eu tenho que me imaginar no lugar do outro. Eu também preciso de experiência. A experiência de vida me permite muito mais facilmente me colocar no lugar do outro. Se eu não passei por aquilo, se eu não passei por nada parecido, vai haver um distanciamento cognitivo e uma dificuldade de imaginar o que ele está vivendo e andar sobre os seus sapatos, né, como diz uma das máximas por aí, né? E até Platão fala que um bom médico deveria passar por muitas doenças para poder entender melhor. Eu não sou médico, profissionalmente eu sou consultor de empresas, né? Eu trabalho ajudando empresários e executivos a fazer coisas acontecerem e aí também vem um aspecto interessante. Os bons consultores não podem ser teóricos e diletantes, eles têm que ter vivenciado de alguma maneira essa pressão, essas dificuldades por tirar planos do papel, né? E por encontrar meios e estratégias para realizar os objetivos das suas organizações. Então, seja na medicina, na consultoria ou em qualquer profissão, em qualquer área, a empatia ela se mostra como um exercício, como uma prática que pode e deve ser cultivada. Que outros aspectos a gente poderia trazer para essa conversa nossa e quem está nos escutando poder também se apropriar um pouco dessas ideias para cultivar a empatia, para desenvolver conexões mais humanas? Isso que você estava falando da experiência de vida é algo importantíssimo, com certeza. Porque quando nós já vivemos algo, se colocar no lugar do outro é muito mais fácil. Quando nós lembramos das nossas experiências de vida, e ainda mais as mais impactantes, só de lembrar já vem a emoção junto, já vem todo o estado que nós estávamos na hora. E a gente consegue olhar para o outro e realmente entender. Mas algo muito bom também na nossa capacidade humana é que não necessariamente a gente tem que ter vivido tudo para conseguir entender. Isso que eu estava falando da imaginação é um poder talvez não tão bem utilizado, não tão bem conhecido pela humanidade. E a gente consegue, através da reflexão, através da investigação, e até algo que é acessível a todos hoje, os filmes e esses relatos de histórias humanas, quando a gente busca entender e conhecer muitas outras histórias do que já houve. E mesmo que, como consultor, como qualquer profissão, a gente tenha que lidar com coisas que nós individualmente não lidamos, se nós buscamos conhecer essas histórias e buscamos não só conhecer racionalmente, mas conhecer de verdade e estar ali acordado, ouvindo, aberto para ouvir, isso pode nos outorgar essa capacidade de realmente compreender o que o outro está passando, porque nós já investigamos a respeito, já temos uma bagagem que nos permite essa ação. A literatura, né, se eu leio bons romances, os grandes escritores da humanidade têm essa habilidade de nos colocar, de alguma maneira, no lugar, né, daqueles personagens, e a gente simula, né, a gente simula aqueles sentimentos, aquelas vivências, e isso nos faz crescer por dentro, né? Eu tenho uma frase aqui que me veio à memória, que foi ensinada por um dos meus mestres de filosofia, quando ele disse: o mundo de hoje é um mundo violento por falta de imaginação. Uhum. E eu perguntei, como assim? Né? E ele disse, não, porque a imaginação abre possibilidades para nós. Uhum. Então, diante da falta de imaginação, da pouca criatividade, falta de consciência, a gente se vê implicado em
em poucas opções, diante de circunstâncias difíceis, e daí vem angústia e, em alguns casos, a própria violência, que atenta contra as conexões humanas e a proximidade. Sim, porque talvez isso seja uma reação instintiva. E o humano está para além do instinto, que vai requerer um esforço, vai requerer vontade, vai requerer colocar uma energia nessa direção. O cultivo, então, da reflexão, a vivência e o acúmulo de experiências são componentes para nos facilitar a ganhar empatia. Que outros pontos a gente poderia acrescentar? Me vem à mente, por exemplo, além da imaginação e da experiência de vida, algo que talvez seja até mais fundamental ainda, que é uma determinação, uma vontade, né? Eu preciso querer me aproximar da outra pessoa, eu preciso me dispor a conviver. Eu preciso, como você falava, a comodidade de estar isolado, com as suas próprias coisas, fazendo aquilo que mais agrada, tem que ser superado, tem que ser vencido para gerar a proximidade. Então, os seres humanos, que não são animais instintivos, precisam ter um ideal, né? Um ideal de vida, um ideal que inspire a fraternidade, e como idealistas, né, buscar incorporar essa ideia, encarnar essa proposta de vida. Se nós não tivermos um mínimo de vontade, de boa vontade para nos aproximarmos das pessoas, e não só daquelas cuja afinidade é espontânea e natural, mas de todo mundo, porque todo mundo é um universo. Cada ser humano é um conjunto é uma riqueza imensa, né? E aí talvez a curiosidade filosófica, a curiosidade que eu tenho como filósofo, unida a esse impulso de vontade, me dê uma atitude favorável para estabelecer essas conexões. Sim, porque isso vai dando uma motivação mais profunda. Esse ideal, essa força de vontade faz com que nós realmente demos o passo em direção a isso, que me trouxe isso que eu estava falando, a ideia de que para ter conexões mais humanas nós precisamos ter coragem. É uma ousadia, não deixa de ser, porque é um mistério, o que vai vir, o que vai aparecer, o que o outro vai falar, e o que o outro realmente está sentindo. Será que nós estamos prontos para lidar com isso? É uma coragem de entrar em contato com o desconhecido, mas talvez seja talvez seja uma das únicas coisas, esse contato com o desconhecido e com os mistérios, que vai realmente nos fazer crescer. Porque o que nós já conhecemos, o que é conhecido, o que é confortável, é o que nós já dominamos. E talvez a sabedoria esteja nesses pontos ainda desconhecidos para nossa mente e para nossa alma. E uma outra coisa que eu acho que também a gente pode comentar é que parece que tem um paradoxo quando eu me preencho de coragem, né, e me disponho a conhecer o outro, também surge aí duas coisas aparentemente paradoxais, que eu vou reconhecer as diferenças, eu vou, por exemplo, convivendo com pessoas de distintas experiências profissionais, pessoas de diferentes regiões e países, pessoas com trajetórias diferentes de vida, e isso na Nova Acrópole é tão fácil para nós, porque a gente se encontra nas escolas com gente de tudo que é área e histórico, né? E também quando a gente tem a oportunidade de viajar e conhecer lugares e interagir com pessoas bastante diferentes. Então, existe o diferente, né? O diferente que pela curiosidade eu posso me mover. Tem que ter a coragem para superar o receio, a hesitação de entrar em contato com o diferente. Mas também tem, por isso eu falei do paradoxo, um componente que vai surgindo, que é o reconhecimento de uma semelhança humana. Eu lembro, por exemplo, que logo no início da pandemia, eu entrevistei 14, 15 profissionais como eu, consultores, estrategistas, de diferentes países, cada um de um país diferente. Porque eu queria ver a perspectiva diferenciada de cada um, onde estava, no seu país, com a sua experiência,
sobre o que estava se avizinhando, o que estava aparecendo. E de fato apareceram essas diferenças. Então, falando com gente da África do Sul, da Costa Rica, da Inglaterra, da Índia, da Noruega, a gente tem essa possibilidade de ver pontos de vista diferentes. Mas também, facilmente aparece uma série de padrões, né? Preocupações nitidamente humanas e pontos de conexão, de união, que todos os seres humanos têm. E lidar com esse paradoxo também acho que é fundamental para a gente avançar nas relações humanas. Eu tenho que saber que há diferenças, existem diferenças, tenho que celebrar as diferenças, porque aí está a riqueza da nossa cultura, mas também há o elemento que unifica, a unidade, quem sabe, que a gente tanto persegue, e que nas palavras de Platão é ao mesmo tempo a origem, né, como uno, como unidade, e a finalidade como bem supremo. E essa unidade na multiplicidade que a tradição platônica nos ensina, remete a esse paradoxo, né? E o paradoxo, ele desafia também uma parte da nossa inteligência, né? Filosoficamente, a gente vai ter que dar esse passo para ir um pouco além daquele raciocínio mais comum, daquele pensamento mais trivial. E quem sabe, como diziam os egípcios, aprender a pensar com o coração, fazer do coração esse veículo de consciência que vai dar, então, a coragem, o poder de imaginação, aceitar as experiências de vida e as dores, e encontrar nessas contradições do diferente do comum, aos poucos, um caminho, no mínimo um caminho em direção à unidade. Porque falar da unidade pode ser um pouco abstrato, ou bem abstrato, Sim. E difícil como um plano de trabalho, ou como uma coisa imediata para a gente conseguir alcançar. Sim. Mas se eu assumo que existe uma ideia que une os seres humanos, se eu assumo que a comunidade entre homens, como falava Confúcio, se eu assumo que, como um pressuposto, como uma premissa de que no meio dessas diferenças todas que a gente encontra, se tiver coragem de procurar, também emerge uma ideia de unidade, e aceito essa possibilidade de que elas estão juntas, né? Tanto a diferença quanto a unidade, acho que também aumentam as nossas chances de sucesso. Sim, e isso eu estava falando me lembrou um exemplo muito concreto que todo mundo conhece, que é um exemplo de diversidade e ao mesmo tempo de união, por mais que nem sempre seja vivido dessa forma, que são as Olimpíadas. As Olimpíadas, desde a Grécia Antiga, foram promovidas para promover uma paz, ao menos temporária, uma trégua sagrada, para que os povos se unissem e, nas diferenças, apesar das diferenças, pudessem enxergar o ser humano que existe em todos. E talvez, às vezes, nós enxerguemos como apenas uma competição de um querendo ganhar do outro. Mas a ideia original, que muitos atletas vivem ainda, que a gente pode chamar de espírito olímpico, é a ideia de entregar o seu melhor, oferecer o seu melhor, treinar muito, se esforçar muito para oferecer o seu melhor e aproveitar essa cerimônia que são as Olimpíadas para, enquanto está ali competindo, não só se fechar no seu mundo, mas perceber que tem muitos outros seres humanos também dando o seu melhor e vivendo a angústia do esforço na hora de provas, especialmente nas que são de mais intensidade, de mais velocidade, ou muito prolongadas, e enxergar esse que está ao seu lado competindo, com a verdadeira origem da palavra, que é competir, ir junto em direção a algum lugar, com essa ideia de ir junto, enxergar nos outros esse esforço, essa força de vontade, ter essa empatia, para perceber a dor de quem está ao nosso lado e a nossa própria dor, mas também ter empatia para perceber a força de vontade do outro para se superar e para entregar o seu melhor, isso pode nos inspirar e inspirar esses atletas para ir muito mais. Tanto que é muito comum que os índices sejam melhores nas Olimpíadas do que nos treinos. Porque estar junto e conviver nos impulsiona.
E talvez, então, o que eu estava pensando aqui, é que empatia não é só enxergar a dor do outro, a emoção do outro, mas é conseguir se conectar e perceber também esse motor interno, que você chamou de determinação, de força de vontade, que existe em todo ser humano. E se inspirar nisso para continuar caminhando. Para continuar caminhando para onde? Em direção ao ideal de humanidade, de uma só humanidade que também faz parte desse espírito olímpico, que é uma expressão do espírito humano, é uma expressão dessa unidade humana que, como a gente falou no início, está presente em todas as culturas, em todas as épocas. Legal, bem lembrado isso do espírito olímpico, e acho que aí tem uma boa dica de dizer, cadê o espírito olímpico, não só nas Olimpíadas, mas no meu dia a dia, né? Sim. Como eu posso andar junto, correr junto com todos aqueles que convivem comigo no meu dia a dia, sabendo que a possibilidade que eu tenho individualmente de ser melhor como ser humano depende também desses, bom, vamos lá, das virtudes e defeitos que a gente acaba compartilhando e percebendo nessa interação. Você falou do espírito olímpico e eu lembrei de uma... Existia um templo em Roma que era o Templo da Concórdia, né? E concórdia significa coração com coração, né? Concordes. E talvez a concórdia seja o nome do sentimento que temos quando, algumas vezes na vida, durante alguns instantes, a gente toca, a gente roça esse espírito olímpico, essa unidade, essa fraternidade. Quer dizer, quando um pouco desse véu que nos separa, ele é afastado e a gente tem alguns instantes de unificação. E acho que daí vem um sentimento que nos deixa leve, né? A gente fica com um tipo muito especial de felicidade e serenidade, e mesmo que não dure para sempre, fica uma referência, fica uma constatação, uma comprovação de que isso existe, de que é possível, portanto, a gente replicar e incentivar e cultivar e engrandecer esse sentimento. É claro que tem que ter vivenciado isso para poder reconhecer e para poder, então, buscá-lo mais e mais. Mas aí vem também uma responsabilidade de transmitir esse sentimento. Porque quando eu me coloco, não só no lugar do outro, mas percebo o esforço, as suas dores e o seu esforço, eu consigo, a partir desse ponto de contato, eu consigo aí transmitir um pouco também das minhas experiências, do meu aprendizado, e como filósofos, acho que aí tem uma tarefa, né? Uma tarefa filosófica que está muito além de ler as obras de Aristóteles, que está em nos dispormos a fazer essas conexões com coragem, nesse exercício de imaginação, de se colocar no lugar do outro, enfrentando esse paradoxo que se resolve muito bem como um espírito olímpico, e na medida que a gente vai encontrando e obtendo essas referências, compartilhar, né? Distribuir, ensinar, sobretudo com exemplo, né? E transmitir essa esperança, né, de que o ser humano tem esse potencial. Existe um potencial latente em todo ser humano de se colocar no lugar do outro, existe o potencial latente de a gente compreender o outro, de ser solidário, e quando de latente isso vai passando a algo vivencial, e patente, e real, manifestado, eu passo a dar minha contribuição para um mundo melhor. Se eu consigo, no meu dia a dia, me afirmar e insistir com cortesia, com gentileza, com cuidado, mas insistir para que não haja indiferença, para que a gente não se aceite nessa inércia, nessa frieza, que às vezes toca, né? E, bom, se tiver que brigar, que briguemos então, mas vamos nos conectar, vamos conversar, vamos resolver diferenças, vamos competir do ponto de vista olímpico e vamos andar juntos, porque assim
vamos aos poucos vislumbrando esse caminho para a unidade. É o que me veio agora, escutando a partir do espírito olímpico. Sim, porque a concórdia, ela requer amor. O verdadeiro amor, não só uma emotividade. E é interessante isso que você colocou, porque a relação humana requer amor. A relação humana vai requerer esse esforço e, às vezes, nós podemos cair numa tendência de esperar a empatia dos demais para poder ter empatia. Esperar que o outro dê o primeiro passo. Esperar uma gentileza para ser gentil. Esperar uma cortesia para ser cortês. Mas há coisas que dependem de nós, há coisas que não dependem de nós, como já diziam os estoicos. E a nossa vida depende de nós, as nossas escolhas, e o ser humano que nós queremos nos tornar, ou ser, ou expressar ao longo da existência, depende de cada um de nós. E se nós decidimos colocar esse amor, esse sentimento que possivelmente a maior parte de nós já sentiu em algum instante da vida, esse preenchimento profundo que faz com que não exista carência, que não exista falta, que ainda não nos preenche sempre, talvez vá nos preencher sempre quando sejamos sábios, mas se a gente consegue trazer isso à tona e ser esse que dá o primeiro passo, ser o verdadeiro voluntário, que está com a vontade ativa, está sempre pronto para quê? Para ser um ser humano e se conectar, sempre pronto para ter empatia, sempre pronto para entregar amor e não querer em troca. E talvez isso seja o caminho mais coerente para gerar relações verdadeiramente humanas. E aprender a se relacionar com tudo e com todos. Com os mais distintos tipos de seres humanos que existem. Quando a Nova Acrópole começou, eu acho que devia ser um pouco difícil de convencer, né, de propor essa ideia da fraternidade universal, da possibilidade de, através da filosofia, a maneira clássica, aprendermos a viver esses valores e nos unirmos com o mundo todo. Mas a gente hoje tem feito algumas coisas, tem algo concreto para mostrar. São dezenas e dezenas de escolas de filosofia nos 5 continentes, reunindo, de fato, pessoas de diferentes etnias, diferentes crenças, diferentes classes socioeconômicas. Então, hoje é um pouco mais fácil para nós de mostrarmos que é possível, que esse ideal de fraternidade, com o resgate dessa arte das relações humanas, convivendo, interagindo, aprendendo, fazendo coisas junto, isso abre, aos poucos, uma chance para cada um de nós de se dar o direito de ter essa esperança, né? E eu penso que a gente pode concluir essa nossa conversa sobre a empatia e as conexões humanas, por que não, fazendo um convite, né? Nessa Semana da Filosofia, que refletimos juntos sobre a unidade, fica o convite de conhecer a filosofia, a maneira clássica, a filosofia como um modo de vida, e se dá o direito de ter esse sentimento de que o mundo novo e melhor é possível, de que a gente pode, atravessando as nossas experiências de vida, com um pouco de imaginação, com coragem, com determinação, lidando com os paradoxos, confiando nesse espírito de unidade, reconhecer em nós esse poder de realização humana, esse poder de fazer cultura e civilização, porque a civilização não seria possível se nós não fôssemos capazes de sentir o que o outro sente, de fazer empatia, simpatia, de ter compaixão e solidariedade. Então, Nova Acrópole é uma experiência, é um laboratório, é uma mostra, porém concreta, de que é possível unirmos as diferenças, tendo um ideal superior a essas diferenças, tendo uma ideia, uma imagem que reúna os seres humanos de diferentes condições. Então, quem sabe a gente pode fazer esse convite aí. Sim, com certeza. Para que todos que nos assistem hoje se deem o direito de dar alguns passos filosóficos também. Sim. E aprender um pouco mais sobre empatia. O que nós mais queremos é que cada vez mais se unam todos os seres humanos
e que muitos possam também estar conosco, com certeza. E também fica o convite, como em todos os ensinamentos com os quais a gente entra em contato, né? De viver, porque o valor da unidade realmente existe. E a gente só vai enxergar esse valor se a gente buscar conscientemente a unidade. E as relações humanas, elas preenchem a nossa vida com uma intensidade que comove e nos outorga mais entusiasmo, mais energia para enfrentar todas as batalhas que todo ser humano enfrenta. Mas também cabe a cada um dar os seus passos, a cada um buscar isso. E que todos que estão aí nos acompanhando hoje se comprometam, assim como nós estamos comprometidos, a buscar cada vez mais se conectar como seres humanos com todos que estão à sua volta. E buscar ter esse olhar com o coração, essa escuta com o coração, buscar sempre o melhor, o bem do todo. E assim, com certeza, nós iremos cada vez conquistar mais sabedoria, todos vocês, todos nós, e também vamos poder construir um mundo mais justo, poder enxergar essa beleza que todo ser humano sonha lá no seu íntimo, beleza, justiça, verdade, enxergar isso com mais presença, essa esperança de que isso vai estar presente no mundo, mas depende de cada um de nós. E quem sabe a gente possa se encontrar, você que está nos assistindo agora, nessas nossas escolas acropolitanas, Sim. E fazermos juntos esse exercício de conhecimento e reconhecimento, de aproximação, de amizade, e darmos mostras, todos nós juntos, na prática, de que pode ser difícil, mas não é impossível. A gente consegue sim mostrar para nós mesmos e para o mundo que temos essa possibilidade de nos unificarmos e resgatarmos o entendimento do valor da unidade. Sim, muito bom. Muito obrigada. Eu também agradeço, e agradecemos a vocês Sim. que estiveram conosco nesse bate-papo sobre a empatia e mais uma Semana da Filosofia. Muito obrigado. Até logo.